Hello there, be welcome. My name is Eric Azevedo and I am the head of pedagogical team here at Universidade do Inglês. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, como eu disse, meu nome é Eric Azevedo e eu sou coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. Eu não só aprendi a falar inglês com esse método, mas nos últimos quase 20 anos, eu pessoalmente ensinei milhares de pessoas a falar inglês diretamente com os alunos que eu ensinei, formei, cuidei, e indiretamente outros tantos milhares com os professores que eu coordeno e coordenei aqui na Universidade do Inglês. But today, I'm not here to talk about me, mas hoje eu não estou aqui para falar de mim, mas sim para falar para você como você pode memorizar palavras e frases em inglês e nunca mais esquecer. Exactly it. How you can memorize sentences and words in English and don't forget anymore. So, let me share my screen with you. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa junto passar por esse conteúdo, alright? So, let's go. Very good, very good, very good. Perfect. Here we are. Aqui estamos nós. Então, como memorizar palavras e frases em inglês? What are you going to learn today? O que você vai aprender hoje? How you can memorize everything you learn in English in such a way that you forget they would need to cut off your head. Como você pode memorizar tudo que você aprende em inglês de tal forma que para você esquecer, teriam que arrancar, cortar a sua cabeça. 2. Técnicas simples, porém poderosas para você absorver e memorizar palavras e frases de forma mais rápida. And número 3, o que você precisa saber sobre a aprendizagem acelerada que vai mudar a sua forma de estudar e aprender inglês para sempre. Para quem é essa aula? Para quem é esse treinamento? Para pessoas que têm bloqueios com o inglês, para pessoas que têm dificuldades em memorizar vocabulário, para quem já fez vários cursos de inglês, gastou rios de dinheiro, tempo e energia para não ter resultados satisfatórios. Número 4, para quem nunca estudou inglês porque acha que English is not for me, acha que não vai conseguir, que o inglês não é para você. Ou número 5, para quem está tired, cansado dos fatos que eu acabei de falar e quer aprender inglês definitivamente. Então, let's go to our content. Vamos lá para o nosso conteúdo. The first thing I would like to tell you, a primeira coisa que eu gostaria de dizer is that you have a brain. É que você tem um cérebro. Isso pode soar engraçado, mas é importante. Muitas escolas nos tratam como se a gente tivesse apenas um balde, um recipiente vazio onde eles vão jogando conteúdo até transbordar. Não, é importante que você saiba que você tem um cérebro e que ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é responsável pela parte lógica, a parte racional, a parte de palavras, e já o hemisfério direito, que é responsável pela nossa parte mais emocional, mais lúdica, mais criativa, a parte de imagens, a parte musical. O hemisfério direito é onde ocorre a conversação. E o hemisfério esquerdo é onde acontece, por exemplo, a gramática, as palavras soltas. Então é importante que a gente trabalhe nos seus 2 hemisférios cerebrais simultaneamente, dando ênfase no hemisfério direito, que é muito mais poderoso e muito mais rápido que o hemisfério esquerdo. Eric, como a gente vai fazer para atingir o meu cérebro? We are going to use your 3 learning channels. Nós vamos usar os seus 3 canais de aprendizagem. Visual, Auditory and Kinesthetic. O seu canal visual, o seu canal auditivo e o seu canal sinestésico. Visual, everything that you see. Visual, tudo aquilo que você vê. Auditive, Auditory, canal auditivo, everything that you listen. And Kinesthetic, tudo aquilo que você coloca a mão na massa daquilo que você faz, na prática que você está fisicamente envolvido. Quando a gente usa um canal isoladamente, a gente retém aproximadamente de 10 a 15% de informação. Então, se você só ler e não fizer nada com aquilo, 10 a 15% de informação. Se você ler, ouvir e colocar a mão na massa, né, estiver fisicamente, ativamente envolvido, além de ler e ouvir, trabalhando nos 3 conjuntamente, você leva o seu aprendizado para mais de 90% de retenção. Então, isto é uma coisa muito poderosa, é da onde vem as bases da aprendizagem acelerada. Eu quero te dar um exemplo agora de uma técnica que eu utilizei, então eu vou te mostrar primeiro e depois te explico a técnica. My very excited mother
just served us 9 pies. A minha mãe, muito empolgada, acabou de nos servir 9 tortas. E se a gente pegar, então, Eric, what is that? O que é isso, Eric? Isso é uma técnica chamada de mnemônico. Eu vou te mostrar esse exemplo e depois vou te mostrar mnemônicos que eu criei há mais de 20 anos e que até hoje eu nunca mais esqueci. Então, para que serve esse que está na tela? Um exemplo de como os americanos usam o mnemônico para memorizar o nome dos planetas do sistema solar. My very excited mother just served us 9 pies. Minha mãe, muito empolgada, acabou de nos servir 9 tortas. Se você prestar atenção, todas as palavras estão com a primeira letra em maiúscula. Por quê? Cada uma dessas letras significa um dos países do sistema solar. Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Saturn, Uranus, Neptune e Pluto. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Plutão. Então, uma frase simples com a sobremesa mais famosa dos Estados Unidos, a mais tradicional sobremesa, que é a torta, ajuda as pessoas a memorizar. Por quê? Associar com a torta, que é a sobremesa mais famosa, é rápido. Aquela mãe empolgada que faz aquele banquete de comida gigante, é fácil. Então, você faz essa conexão e consegue memorizar para um exame. Agora, isso conectado ao inglês. Por exemplo, aunt. Minha tia chata chega hoje. Aunt é a pronúncia para tia. Então, numa mesma frase, eu tenho a pronúncia, eu tenho o significado e tenho, né? Então, pronúncia é a palavra em inglês e a palavra em português. Pronúncia, significado é a palavra original. Pronúncia, a palavra original e tradução, a forma que você preferir, eu tenho aqui para aprender e para memorizar. Então, eu criei essas frases há mais de 20 anos e nunca mais esqueci. For example, hoje eu acordei tarde, por isso não tomei leite. Hoje eu acordei atrasado, por isso não tomei leite. Então, hoje eu acordei tarde, ou hoje eu acordei atrasado, por isso não tomei leite. Eu tenho a pronúncia, que é late. Eu tenho a palavra em português, que é tarde ou atrasado. Eu posso usar tanto uma quanto outra. E é fácil de eu memorizar, de eu guardar isso. Porque tomar leite no meu café da manhã era uma coisa muito comum. Então, se eu acordasse correndo e tivesse que sair sem tomar o leite, eu sabia que era porque eu estava atrasado ou porque eu havia acordado tarde. Então, apesar de não ser uma frase engraçada, eu consegui memorizar com facilidade. Se eu crio uma frase engraçada, isso também me ajuda muito. Por exemplo, quando alguém me faz uma pergunta e eu respondo, eu não sei o que dizer. Eu já tenho a palavra em inglês e a tradução na mesma frase. Say significa dizer. Eu não sei o que dizer. Então eu vou usar um mnemônico para aquelas palavras que eu estou tentando guardar e que está me dando o famoso deu branco, que elas estão fugindo da minha memória. E eu posso fazer isso para o que eu quiser. Você vê a gente fazendo para os planetas, você vê a gente fazendo para palavras em inglês, e eu posso fazer várias variações disso para memorizar aquilo que eu precisar, aquilo que eu quiser. Mas além disso, eu quero falar com você agora sobre inteligência. It is not about how smart you are. It is about how you are smart. Esse cara que tem um nome chamado Howard Gardner, ele é o fundador da teoria das inteligências múltiplas, que nasceu lá na maior universidade do mundo, Harvard University, a Universidade de Harvard, e ele disse exatamente isso. Não é sobre quão inteligente você é, mas sim sobre como você é inteligente. Isso é uau, isso é fantástico. Quando eu descobri isso, eu percebi que eu era inteligente, que isso era muito bom e muito importante para mim, que eu não tinha aquele modelo único da escola, mas que eu tinha um conceito de outras inteligências. Eu vou te explicar aqui na prática e vou te dar exemplos de pessoas famosas para que você possa fazer essa associação. Então, what I would like to tell you is that me, you, all of us, we have not one, not two, but we have 8 intelligences. O que eu quero dizer para você é que eu, você, todos nós temos não uma, não duas, mas nós temos 8 inteligências. Eric, você falou que vai mostrar para mim com pessoas famosas para eu fazer a conexão. Como é isso? Vamos lá. Quais são essas inteligências, então? A primeira é a inteligência linguística, que está aqui representada pelo professor Pasquale. Por que eu gosto de usar o professor Pasquale para essa representação? Porque ele aparecia na TV, em quadros famosos, como no Fantástico, por exemplo,
falando de palavras que a gente escrevia ou que a gente falava errado, ou a gente usava num contexto que não tinha o menor sentido. Então ele é uma pessoa que domina a inteligência linguística. Eric, como eu sei se eu domino também a inteligência linguística? Você tem facilidade para escrever cartas, relatórios, para passar informação de forma oral ou escrita? Está aqui representada também pelo Jânio Quadros, porque ele era um político que fazia um discurso que não era para as massas. Ele fazia um discurso totalmente rebuscado, com um vocabulário difícil, com várias palavras. Por isso que eu gosto de usar o Jânio Quadros, porque o jeito dele de se comunicar é muito diferente do discurso populista, do discurso para as massas. Então ele serve também como um grande exemplo de uma pessoa que tinha um forte domínio da inteligência linguística. Nós temos a segunda mais conhecida e mais famosa também, que é a inteligência lógico-matemática, que está aqui representada por Albert Einstein. Como eu sei se eu sou bom na lógica matemática? Você tem facilidade para fazer contas? Você tem facilidade para ciências, para física, para fazer o orçamento do lar, para planejar uma viagem, com relatórios? Então esse tipo de coisa mostra se a gente tem facilidade ou não para lógica e matemática. Até aqui essas duas são muito comuns, porque são as inteligências que são valorizadas no ensino fundamental. O que a gente vai ver daqui em diante é o que é novidade. For example, inteligência visual e espacial. Está aqui representada pelo Walt Disney. Por que eu gosto de usar o Walt Disney para representar essa inteligência? Porque disseram certa feita para ele, para o irmão dele. Falaram, olha, o que você acha do parque, né, da Disney está sendo inaugurado agora e o Walt Disney não está mais vivo? Para ver essa inauguração, o que você acha que ele diria se ele estivesse aqui vendo tudo isso, esse sucesso, essa maravilha? O irmão dele respondeu o seguinte: You are wrong. Você está errado. He was the first one to see it. Ele foi o primeiro a ver. Se ele não tivesse visto, nada disso existiria. Então ele era uma pessoa de tremenda visão, que enxergava, que via as coisas antes de elas serem construídas. Então por isso que eu gosto de usar o Walt Disney para representar a inteligência visual espacial. Alright? We have also inteligência musical. Nós temos também a inteligência musical. Ela está aqui representada pelo Beethoven, e eu gosto de usar o Beethoven porque ele teve dificuldade na escola tradicional, nessa parte dos estudos regulares, como a gente conhece. Mas na música ele era um gênio. Eu, por exemplo, adoro estudar com música, eu me divirto com as músicas, eu aprendo muito com as músicas, mas eu não tenho nenhuma facilidade com as músicas. É uma área que eu não tenho ritmo, eu não tenho melodia, eu não tenho entonação, então eu estou longe de ser qualquer coisa próxima de um cantor. Mas eu me divirto com as músicas, eu aprendo com elas anyway, de qualquer forma, ok? Temos ainda a inteligência intrapessoal, que é o nosso relacionamento conosco mesmo. Então, como que você é para estabelecer uma meta para si mesmo? Como que você é para, depois de estabelecida essa meta, perseguir, buscar? Como que você é para se autoavaliar, para perceber aquilo que você tem facilidade, aquilo que você tem dificuldade, e para lidar com as suas frustrações e conseguir seguir em frente e atingir os seus objetivos? Como que você é falando de você mesmo? Então eu gosto de usar o Sócrates para esse exemplo, mas gosto também de um atleta muito bem sucedido, né, que disse o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes eu fui escolhido para fazer o arremesso final e eu falhei. Eu falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. E quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquetebol de toda a história. Então ele era muito bom, ele foi rejeitado no time da escola para jogar basquete, mas isso não fez ele parar, pois fez com que ele trabalhasse ainda mais duro para atingir o objetivo dele. E mesmo ele, com todo esse sucesso, errou mais de 9.000 arremessos na carreira, perdeu quase 300 jogos, por 26 vezes foi escolhido para fazer aquele último arremesso e errou, falhou, mas ele conseguiu seguir em frente, ele persistiu, ele teve uma boa inteligência emocional, que é um outro nome para inteligência intrapessoal, e isso fez com que ele crescesse. Então é muito legal e muito importante. Essa é uma das nossas expertises aqui na Universidade do Inglês, que é cuidar do lado emocional dos nossos alunos. A inteligência interpessoal, ao contrário da intrapessoal, que é o meu relacionamento comigo mesmo, a minha inteligência emocional, a inteligência interpessoal é o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor. Como eu sou para trabalhar em grupo?
começou para liderar um grupo, uma comitiva, um grupo de pessoas, começou para me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor, na minha família, no meu trabalho, no meu local de estudo, num clube que eu faça parte. Então começou para esse relacionamento. Eu gosto de escolher aqui o Martin Luther King Jr. para isso, porque ele conseguiu reunir um número gigante de pessoas em prol de uma causa. Ele conseguiu chegar à Casa Branca e fazer reuniões com o presidente norte-americano, no momento que os negros não tinham direito ao voto, que não tinham direito a se expressar, não tinham praticamente direito nem de pensar. E ele mesmo negro conseguiu fazer tudo isso graças aí a um sonho e uma gigantesca inteligência interpessoal. Nós temos ainda a sétima inteligência, inteligência física. Eu gosto de representá-la pelo Pelé, para te falar uma coisa, o Pelé tinha duas inteligências em que ele se destacava. Ele era muito bom na inteligência visual e espacial e também na inteligência física. Então, antes da bola chegar para ele, ele já visualizava, ele já enxergava aqui na mente dele quais os movimentos, o que ele ia fazer com a bola. E com muito treino e muito trabalho, ele foi desenvolvendo e ficando bom na inteligência física, e aí ele utilizou essas duas para arrebentar e se tornar aí, ser considerado o rei do futebol. Então você pode identificar aquela inteligência que você mais domina e escolher uma outra que você acha que é valiosa para a sua vida ou para a sua carreira e treinar e trabalhar duro para melhorar nessa segunda inteligência. Com duas inteligências que você dominar forte, você com certeza vai se destacar, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então essa é uma dica que vai além do inglês, mas que pode transformar a sua vida de uma forma muito positiva. Nós temos ainda a inteligência naturalista, está aqui representada por Charles Darwin, e normalmente ela é utilizada, tem facilidade nela, ela é utilizada por pessoas que estão envolvidas em causas em prol do meio ambiente, de transformar a comunidade que eles vivem, de cuidar de coisas ligadas à natureza, jardim, animais, o meio ambiente como um todo. Geralmente são esse tipo de pessoas que têm uma inteligência naturalista aguçada. E para o inglês, a gente pode usar essa inteligência naturalista para criar um ambiente positivo, para criar um ambiente bom, um ambiente saudável para o nosso aprendizado. Então, Eric, por que você disse que você acha demais isso, que você se considerou livre, liberto, depois de conhecer as 8 inteligências? Porque a gente só ouve falar de inteligência linguística e de lógico-matemática. Então a gente tem uma chance única na educação no modelo tradicional. Ou a gente é bom na inteligência linguística e bom na inteligência lógico-matemática, ou a gente é taxado como burro, como atrasado, como devagar, como qualquer outros nomes que a gente encontra aí hoje. E isso não é nem de perto a verdade. Cada um de nós é inteligente de um jeito diferente. E esse é um conceito libertador e que nos ajuda a construir a nossa autoimagem, saber como a gente aprende com mais facilidade e a gente pode transformar, converter as informações que a gente recebe para a forma que a gente aprende mais e melhor, e aprender muito mais rápido e ser muito mais bem sucedido. Alright? Então, você aprende muito mais se você trabalhar nas várias inteligências, atingir o seu cérebro, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, utilizando os 3 canais de aprendizagem, visual, auditivo, sinestésico, e trabalhando ora na inteligência linguística, ora na lógica matemática, ora na visual espacial, ora na musical, ora na intrapessoal, ora na interpessoal, ora na sua inteligência física e ora na sua inteligência naturalista. Quando você vai trabalhando, usando todas elas, você vai aprender muito mais e com muito mais qualidade. Então, o que você acabou de ver aqui são apenas algumas das técnicas de aprendizagem acelerada para falar inglês. O que a gente fez com os nossos alunos nos últimos mais de 20 anos para ensinar esses profissionais de todas as áreas a falar inglês. Eu quero te apresentar, então, o Inglês Fluente Online, que é um programa completo onde você vai falar inglês usando filmes, músicas e diálogos da vida real, onde a gente pega técnicas ainda mais poderosas, incluindo essas que você viu nessa aula, e deixa tudo preparado e montado para que você se concentre somente em falar inglês. É o que pode te ajudar a falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. Todos esses filmes, essas músicas, esses diálogos já estão cortados, divididos e colocados na sequência perfeita para você se preocupar somente em Speak English, falar inglês, com toda a tecnologia do nosso simulador de imersão online, que vai permitir a você fazer uma imersão no inglês sem a necessidade de sair do Brasil, sem a necessidade de deixar o conforto do seu lar, podendo acessar de onde e quando você estiver, sendo necessário somente que você tenha um computador e acesso à internet. É exatamente esta tecnologia que nós usamos para que mais de 45 mil profissionais falassem inglês de uma forma rápida,
de uma forma divertida, mas o mais importante, que eles tivessem resultados. Então deixa eu mostrar para você como você vai ter acesso ao nosso exclusivo simulador de imersão online, que foi especialmente desenvolvido para profissionais que não têm tempo para ficar estudando por horas e horas e horas, estão cansados de ser teóricos do inglês e precisam levar a vida e as carreiras para o próximo nível. Então vamos lá, deixa eu te falar com mais detalhes do curso Inglês Fluente Online. Programa completo, 100% based, 100% baseado nas mais modernas descobertas da Universidade de Harvard, com uma tecnologia jamais vista em uma escola de inglês aqui no Brasil. Eric, mas se tratando de resultados, depois das 8 semanas, depois das 10 semanas ou depois dos 6 meses, o que eu posso esperar? Você viu a história da Gesilda, você viu a história do Wagner, você viu a história do Wesley, e se você não viu a do Gesilda e do Wagner, eu te conto elas agora. Você viu a história do Wesley, viu a história do Natanael, você viu a história do Rodrigo, e a Gesilda é uma enviada da Rede Globo, que depois de fazer o nosso programa em 8 semanas, se mudou para Rússia. O Wagner foi meu aluno pessoalmente e hoje ele mora na Finlândia. Falando inglês, ele conheceu o amor da vida dele, se mudou para a Finlândia e está lá, vivendo num novo país, graças ao inglês que ele aprendeu. Então imagina que você tivesse começado esse programa há 8 semanas. Nesse período, hoje, você já seria capaz de fazer entrevistas de emprego em inglês, como o Wesley já fez, liderar e participar de reuniões em inglês, como aconteceu com o Natanael, receber ligações em inglês, enviar e receber e-mails em inglês, sem precisar do Google Translator, como já aconteceu com o Wesley, viajar, morar e até mesmo trabalhar num país de língua inglesa, como tem acontecido com muitos dos nossos alunos. E quando você viajar para os Estados Unidos, você vai poder se comunicar com os nativos. Quando você for estudar lá fora, você vai ser colocado nas salas de quem fala fluentemente. Isso é a diferença entre você estar numa sala com 100, 200 alunos ou uma sala com 7 pessoas. Foi o que aconteceu com um dos nossos alunos. Ele fez o nosso programa para estar preparado para um curso internacional que ele iria fazer na sequência. Chegou lá, ao invés de ficar com uma sala de aproximadamente 200 pessoas, colocaram ele numa sala de quem já falava fluentemente e tinham apenas 7 alunos. Imagina o nível de atenção e cuidado que ele recebeu. Se você morar num outro país, você não vai ser humilhado por não falar inglês, mas você pode também fazer viagens curtas a lazer ou a trabalho sem se preocupar por não entender ou ser entendido, fazer negócios com o mercado internacional, enfim, você vai poder entender seus filmes favoritos, as suas músicas, ler livros, mandar e-mail, conversar por chats em inglês e finalmente vai se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluentemente. E tudo que eu acabei de falar foi exatamente o que os nossos alunos relataram depois que terminaram as 8 semanas do curso. Então continue comigo aqui, agora eu vou te mostrar de forma prática como o Inglês Fluente Online vai revolucionar a sua maneira de falar inglês. Isso começa com filmes de Hollywood, música em inglês e diálogos do dia a dia. Nesse programa você vai aprender 2,000 words. Você vai aprender então 2.000 palavras de vocabulário, 1.500 palavras dos filmes, 200 palavras das músicas e mais 300 palavras dos diálogos da vida real. É exatamente isso que vai te levar a falar inglês. E não sou eu, não é o Eric que está dizendo isso, não. E sim o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Porque com esse vocabulário você tem um nível de proficiência próximo a 600 pontos no TOEIC, o que te permite viajar para os Estados Unidos para passear, para estudar, para trabalhar ou até mesmo morar lá. E tudo isso é feito dentro das regras estabelecidas pela Harvard University, através da sequência perfeita de aprendizado, que é uma das maiores descobertas feitas pela Harvard University, pela Universidade de Harvard, pela aprendizagem acelerada. É a mesma forma que você aprendeu a falar inglês, exatamente a mesma forma que você vai utilizar para aprender a falar português. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. E você ignorar essa sequência, inverter essa sequência, pode fazer total diferença e você não ter o seu resultado esperado, não conseguir falar inglês. Então, todo o programa já está montado para você fazer utilizando a sequência perfeita de aprendizado, exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês, utilizando a mais moderna tecnologia já desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. Hoje mesmo, um aluno falava com uma das nossas consultoras pedagógicas, ele falava, olha, eu conheci um outro programa online, mas não dá nem para comparar com o que eu estou vendo aqui de vocês. Lá não tem nada. Vocês têm plataforma, vocês têm método, vocês têm tecnologia, vocês têm gravador
interativo, simulador de imersão online, você tem estúdio de gravação, você tem ditado dinâmico, você tem música, tem filmes, tem diálogos da vida real, tem aula ao vivo, tem uma série de coisas. Essas são palavras de um aluno para a nossa consultora pedagógica. Com o simulador de imersão online, como eu disse para você, você vai fazer a sua imersão sem precisar sair do Brasil. A sua primeira atividade dentro do simulador vai ser assistir a um filme sem legenda e identificar os aspectos visuais desse trecho do filme. É isso mesmo, eu vou pegar um trecho do filme, você vai assistir ele em inglês sem legenda e através dos aspectos visuais você vai compreender o que está acontecendo ali. Essa é a sua primeira atividade. Eric, mas eu vou começar com o filme sem legenda? Pode ficar tranquilo que seu objetivo nesse passo não é entender o filme todo, e sim pegar os aspectos visuais, treinar o seu ouvido. A sua segunda atividade é usar o software de conversação para falar inglês desde a primeira aula. Só tem um jeito de você falar inglês e é falando inglês todos os dias. A consistência, a constância, ela é tão importante, muitas vezes até mais importante que a persistência. Então, o contato diário e falar inglês desde a primeira aula vão fazer toda e total diferença no seu resultado. A sua terceira atividade é usar as legendas associativas, ler e traduzir as palavras que você não conhece. E a sua quarta atividade é fazer o ditado interativo, onde a tecnologia randomicamente diz qual é a próxima palavra que você vai digitar, onde você vai estar trabalhando através dos seus 3 canais de aprendizagem, your 3 learning channels, visual, auditory and kinesthetic. Visual, auditivo e sinestésico. Trabalhando com os 3 em conjunto, você leva o seu percentual de retenção de vocabulário e de aprendizado para cima de 90% a 95%. Então a gente está muito sério quando a gente está falando dos seus resultados, a gente está muito sério quando a gente está falando de você falar inglês fluentemente, desse aqui ser o seu último curso de inglês. E por último, você vai para o estúdio de gravação online, onde você vai contracenar com os atores de Hollywood, substituindo a fala dos atores pela sua. Então imagina aí comigo que se você escolher, por exemplo, o Brad Pitt para fazer uma cena, você vai gravar a sua voz, como se você estivesse dublando aquele trecho da cena, aquele trecho do filme em inglês, e quando você der o play, é a sua voz contracenando, por exemplo, com a Angelina Jolie, que vai aparecer lá dentro. Então é um tremendo impacto emocional, é muito divertido, é muito legal. Se você percebeu, tudo isso é feito dentro da sequência perfeita de aprendizagem. Ouvir, falar, ler e escrever. O Inglês Fluente Online, como eu disse, pode ser feito de 3 formas. 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. E a primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo. Não importa o programa que você faça, se 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. E já que o resultado é o mesmo, a sua decisão então vai depender de 2 fatores. E o primeiro deles é a sua schedule, a sua agenda. Cada aula dura entre 90 minutos a 2 horas, de 1h30 a 2 horas. Se você pode fazer aulas todos os dias, from Monday to Friday, segunda a sexta, o curso dura então 8 semanas para você. Se você pode fazer aula 4 vezes por semana, o curso dura 10 semanas para você. E se você só pode fazer aula 2 vezes por semana, nesse caso o curso dura 6 meses para você. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é quando você precisa falar inglês. When do you need to speak English? Quando você precisa estar falando inglês aí para resolver a situação, para ter acesso a essas informações privilegiadas, para fazer a sua próxima viagem internacional, para receber alguém de fora aqui, para ler aquele livro em inglês que você está adiando, para fazer uma viagem, para ser promovido, para se candidatar àquela vaga que você sabe que requer o inglês aí como prioridade. Quando você precisa falar inglês, isso é muito importante aí. Em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. Para cada uma dessas agendas, nós temos um professor particular especialista em aprendizagem acelerada que vai pegar você pela mão no início do programa e só vai te largar no seu happy end, no seu final feliz, no final do programa. E nós temos especialistas para o programa de 8 semanas, para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. Mas você pode perguntar aí, Eric, por que esses especialistas? E é bem simples eu te responder. Nos últimos 20 anos, nós somos, sem sombra de dúvidas, a escola que mais forma alunos no Brasil. Qual é o nosso segredo? O nosso segredo é um só. Os nossos alunos terminam o curso, os nossos alunos chegam ao fim do curso. E isso é muito importante. Por quê? Pensa aí comigo. Você já desistiu de um curso de inglês? Você conhece alguém que já começou e desistiu? O que eu quero dizer é, não adianta nada eu te apresentar o melhor curso de inglês do Brasil, a Ferrari dos cursos de inglês, o supra-sumo dos cursos de inglês, se eu não te ajudar a chegar ao final do curso. Eu não quero que você só comece a estudar, eu quero que você fale inglês. Esse é o nosso compromisso. E esse é o trabalho do seu professor especialista em aprendizagem acelerada.
levar você do seu começo ao seu final feliz. E os nossos professores chegam a formar por ano mais de 300 alunos. E acredite se quiser, tem professores de inglês que não formam 300 alunos na vida toda. Os cursos são muito longos, muito teóricos, fica lá sendo um teórico da língua inglesa, se aprofundando, estudando verbo to be, present perfect, past continuous, simple past, por aí vai esse monte de nomes. Os alunos vão mudando de cidade, mudando de trabalho, mudando de horário. O professor nunca consegue ver esses alunos terminarem o programa. Qual é o nosso segredo? Os nossos alunos são muito motivados porque eles falam inglês em todas as aulas, porque o programa é rápido e porque eles sabem do resultado que eles vão ter, que esse aqui vai ser o último programa. Eles sabem também que vai ter diversão durante a jornada e, como eu disse, é a certeza de que esse é o último curso de inglês de suas vidas. O segundo ponto da sua decisão ele é financeiro. Cada uma dessas opções tem o seu valor. É assim, quanto mais rápido você precisa falar inglês, maior é o investimento que você precisa fazer. Deixa eu te falar uma pesquisa que nós fizemos para saber o preço de outras escolas de inglês aqui no Brasil. Isso vai ser muito rápido. Por uma questão de delicadeza, eu não vou dizer o nome dessas escolas, alright? Vamos lá. A escola A é a escola mais cara do país. Ela custa na casa dos 30 mil reais, ou dependendo do que você olhar aí, pode ser até mesmo o preço de um carro zero. Um aluno nosso disse assim, Eric, a minha mulher estudou lá por mais de 5 anos e eu estudei aqui por 8 semanas. Eu falo inglês melhor que ela e eu teria pago o que ela pagou lá para ter o resultado que eu tive aqui, porque a mudança na minha carreira foi gigantesca. Como ele disse, pagaria fácil o que ela pagou lá para ter o resultado que ele teve aqui. A escola mais cara aqui de São Paulo custa na casa dos 20 mil reais e tem um problema mais grave do que não ensinar os alunos a falar inglês. Quem escolhe essa escola não é eles. Quem escolhe a escola é a empresa e ela é uma das mais odiadas pelos executivos de São Paulo. Sabe por quê? O aluno disse assim, o RH escolhe a escola, a empresa escolhe a escola e manda a gente para lá. Quando a gente não consegue falar inglês, de quem que é a culpa? A culpa não é do RH, a culpa não é da escola, a culpa é nossa. Esse é o sentimento dos alunos. E ele disse, por isso, eu paguei do meu próprio bolso o curso da Universidade do Inglês, porque eu tinha que falar inglês, eu não podia perder o meu emprego. E tem ainda a escola mais famosa do Brasil, que no momento, curiosamente, é a escola que mais manda alunos para nós. Eu vou pedir licença aqui para não falar da impressão dos nossos alunos sobre essa escola, porque tem uma curiosidade muito legal. Eu estava numa palestra sobre negócios, quando de repente chega como um palestrante surpresa o fundador dessa escola. E ele nos contou, em outras palavras, que ele não aprendeu a falar inglês na própria escola dele, mas que ele foi morar por 1 ano na Austrália. Então, em suas próprias palavras, ele resolveu o problema de falar inglês. Enfim, eu aprendi na palestra dele, entre outras coisas, que se você quiser aprender inglês na escola dele, é bom você comprar também uma passagem para a Austrália. E o curso dessa escola, né, custa em algo em torno de 10 mil reais, aí só para você ter uma noção. Sabe o que todas elas têm em comum? Elas ensinam gramática. E apenas 2% das pessoas que se matriculam nessas escolas terminam falando inglês. Tem um estudo, uma pesquisa que mostra que apenas 2% das pessoas que focam nesse tipo de método terminam falando inglês. Então faça as contas. 2 a cada 100. Isso mesmo, 100 alunos se matriculam e apenas 2 falam inglês. E você pode perguntar, Eric, mas e na Universidade do Inglês? Como funciona? Guarde esse número. De cada 100 alunos que terminam o nosso curso, 99 terminam falando inglês. E como o nosso curso é um curso muito rápido, esse dado é realmente fantástico para os nossos alunos, porque a transformação ela é imediata. E existem ainda os cursos online que em suas propagandas juram de pé junto que não vão ensinar gramática, mas quando você começa o curso, que tem na primeira aula? Gramática. Então, eles juram uma coisa na propaganda, quando você vai ver na prática é outra coisa totalmente diferente. Então, agora, antes de falar dos preços, eu quero te falar dos incentivos que nós preparamos especialmente para que você termine o seu programa, para que você chegue ao final do seu curso. Incentivo número 1, certificação em aprendizagem acelerada. É uma certificação que vai te ajudar a dominar a aprendizagem acelerada, o seu estilo individual de aprendizagem, para que você possa aprender não só inglês, mas tudo aquilo que você quiser. Esse é um programa que é vendido normalmente por R$ 497, mas para você que tomar a decisão de ingressar hoje no Inglês Fluente Online, vai ser totally free, totalmente grátis. Bônus de número 2, incentivo de número 2, espanhol fluente em 8 semanas. É um programa que tem custo na casa de R$ 1.997, mas que para você, assim que você terminar o seu programa, você vai ganhar o espanhol 100% grátis. Eric, por que quando eu terminar o meu programa,
para que você não misture as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você estiver falando inglês e falando espanhol, você não mais vai ser bilíngue, mas você vai ser trilíngue. Imagina as oportunidades, o mercado de trabalho correndo aí atrás de você. Bônus número 3, máquina de reprogramação mental. Esse é um programa para ser feito em 21 dias para você reprogramar a sua mente para o sucesso, tanto para o inglês quanto para qualquer outra área, como a sua área profissional, por exemplo. É um programa muito legal que é vendido em separado por R$ 997, mas para você que se matricular hoje no Inglês Fluent Online vai ser totally free. E o bônus número 4, Inglês 360, é o que nós costumamos chamar de a Netflix do inglês, é um acervo, é um conjunto de aulas preparada pela nossa equipe pedagógica, com dicas de aprendizagem acelerada, dicas de inglês, inglês para viagem, inglês para trabalho e muito, muito mais. Tem um conteúdo gigantesco para você usar como material de apoio, como material extra, para se divertir e aprender muito inglês. E antes de eu falar dos valores, é importante que você saiba que nós não temos vagas disponíveis para o programa de 8 semanas. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês e falar inglês rápido. A única forma de você se matricular no programa de 8 semanas é se você tiver uma urgência urgentíssima. Eric, como assim? Tem uma viagem marcada para fora daqui a 8 semanas. Eu vou receber alguém de fora daqui a 8 semanas. Eu tenho uma entrevista de emprego agendada nas próximas 8 semanas. Aí você vai ter que brigar com a consultora pedagógica. Ela vai vir brigar comigo para eu ver se eu consigo algum encaixe na agenda de um dos nossos professores para que você possa fazer o programa de 8 semanas. É por isso que ele não tem vagas abertas. Mas nós temos algumas vagas para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. Então, o valor do programa de 8 semanas é de R$5.000 para pagamento à vista. But like I told you, mas como eu te disse, ele está com vagas esgotadas. Então, se eu fosse você, eu faria o que fosse necessário para ficar com uma das vagas do programa de 10 semanas antes que elas se esgotem também. O valor do programa de 10 semanas é de 12 parcelas de R$300 ou para pagamento à vista no valor de R$3.000. E o valor do programa de 6 meses é de 12 parcelas de R$200 ou também com pagamento à vista no valor de R$2.000. Existem coisas que eu tenho muito, mas muito orgulho de dizer e essa é uma delas. Nesses últimos 20 anos de Brasil, a Universidade do Inglês, é a única escola do país que oferece uma garantia tripla. Isso mesmo. E a razão para que nós fazemos isso é para que você tenha 110% of security, que você tenha 110% de segurança, que você esteja 110% focado em falar inglês, com risco zero, porque a Universidade do Inglês assume todo o risco por você. A Universidade do Inglês assume toda a responsabilidade por você falar inglês. Chega de colocar a culpa no aluno, é hora de você falar inglês, é hora de nós ajudarmos o Brasil a falar inglês. Então, vamos lá, as garantias. Garantia número 1, o Inglês Fluent Online te dá uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você testar o programa e achar que o seu inglês não está evoluindo, o que eu pessoalmente acho impossível, nós devolvemos todo o seu investimento, sem contratos que te prendem, sem perguntas. É simples assim. Garantia de aprendizado. Caso você termine o programa e fale, Eric, eu estou feliz, mas eu não estou tão feliz quanto eu acho que eu deveria, não estou tão satisfeito com o meu resultado, tudo que você tem que fazer é se reservar um novo horário na agenda do seu professor particular, ou um outro professor disponível, e claro, sem nenhum custo extra, right? E a terceira garantia, que é a minha preferida, é a garantia vitalícia, acesso eterno. Como eu gosto de dizer, esse é o último curso de inglês da sua vida. Caso em algum momento no futuro você queira atualizar o seu inglês, você pode fazer o curso novamente sem pagar mais nada por isso. Imagine aí comigo a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês, que há 20 anos aprendeu inglês sem nada da tecnologia existente nos dias de hoje. Naquela época não tinha computador, tinha que ser através do CD, através dos livros, era um outro tipo de tecnologia. E ele pode fazer o curso novamente se ele quiser, apenas para se divertir sem pagar mais nada por isso. Então, se você realmente está sério a respeito de falar inglês, você vai prestar total e completa atenção aos próximos passos, porque isso pode fazer a diferença entre uma das vagas ser sua ou não. Nós temos, em média, 5 candidatos por vaga, e é por isso que as nossas vagas se esgotam rapidamente. Para os cursos principais, a gente tem constantemente fila de espera para essa proporção de 5 candidatos por vaga. Então, quando a gente abrir novas vagas, ou se nós tivermos vagas remanescentes, elas vão ser preenchidas da seguinte forma, preste bastante atenção. Passo número 1, preenchimento da PPP, Pesquisa de Perfil Pedagógica. Nenhuma vaga vai ser preenchida sem a sua pesquisa. Passo número 2,
As vagas vão ser preenchidas pela ordem de chegada das pesquisas. Então, fique atento para não deixar para depois e acabar ficando sem a sua vaga. Passo número 3. Em caso de pesquisas que cheguem simultaneamente, em caso de pesquisas que cheguem ao mesmo tempo, o critério de desempate vai ser o Why do you need to speak in English? Por que você precisa falar inglês? Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o seu comprometimento em chegar ao final do curso, maiores serão as suas chances de ficar com a vaga. A pesquisa vai ser feita em 2 partes. A primeira online, com o preenchimento dos dados, e a segunda vai ser feita por telefone. Uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato nos telefones indicados por você. Então, a minha sugestão, forneça o seu melhor telefone, seu contato de WhatsApp, seu melhor horário de contato e esteja disponível. Caso as nossas consultoras não consigam falar com você, a sua vaga vai ser oferecida para a próxima pessoa pela ordem de chegada. E eu, como coordenador pedagógico, posso te falar o porquê dessa entrevista, o porquê desse bate-papo. Isso facilita totalmente o trabalho dos nossos especialistas em aprendizagem acelerada. Porque se você não tiver sério, se você falar, não, eu quero só estudar, não estiver comprometido em chegar ao final do programa, em falar inglês, ela não vai recomendar que você faça seu programa, que você se matricule, para você não dar trabalho para os nossos professores especialistas em aprendizagem acelerada. Já que a gente tem poucas vagas, a gente quer trabalhar com quem a gente pode realmente ajudar, com quem está decidido, com quem realmente precisa falar inglês. Então, na ligação, basicamente, vão ser checados o seu real comprometimento em chegar ao final do curso e as questões administrativas para efetivação da sua matrícula. Recapitulando, Inglês Fluente Online, você vai ganhar a certificação em aprendizagem acelerada, o espanhol fluente em 8 semanas e a microfranquia. Certificação em aprendizagem acelerada, espanhol fluente em 8 semanas, máquina de reprogramação mental e o inglês 360. Para curtir 8 semanas, a não ser que você tenha uma urgência urgentíssima, nós não temos vagas. 10 semanas, segunda a quinta, 12 de R$300. 6 meses, 2 vezes por semana, 12 de R$200. Além da garantia tripla, garantia incondicional, garantia de aprendizado e a garantia vitalícia. Clique no botão que está aparecendo nessa página, preencha a sua pesquisa agora mesmo, não deixa para depois, para você não ficar aí sem a sua vaga. Clica no botão que está aparecendo aqui em algum lugar e eu te espero do lado de dentro. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.